digno de tudo, Jesus. Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, ó Pai. Amém? Josué 10. Na última aula que nós tivemos sobre Josué, nós lemos esse texto. Amém? Eu creio que você lembra ainda, quando nós fizemos a primeira leitura de todos esses versos, das grandes vitórias que Josué teve, né? Josué é a tipologia do Espírito Santo. E a partir desse momento da história da vida de Josué, e Josué como homem, como líder, não houve mais altos e baixos na vida dele, né? No capítulo 11, nós vamos falar sobre domínio próprio, sobre maturidade. Meus irmãos, a nossa vida não pode ser a vida toda um alto e baixo. Altos e baixos, altos e baixos. Essa imaturidade, esse treme-treme da carne precisa passar. E nós precisamos amadurecer na nossa vida de fé, na nossa vida financeira, nossa vida de casamento, nossa vida de trabalho, nossa vida acadêmica, né? Na nossa participação dos cultos. Nós precisamos amadurecer. Como nós já lemos todo esse texto de Josué 10 na primeira aula, hoje nós vamos continuar a partir do verso 6, né? Nós fizemos a introdução da última vez, a introdução para a pregação de hoje. E eu quero que você olhe primeiro comigo no verso 3. O texto diz assim, a partir do verso 3: Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Aon, rei de Hebrão, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglão, dizendo... Nós vamos ler de novo esse texto, e todas as vezes que aparecerem aqui o território, a cidade, vocês vão ler bem alto, bem forte. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a On, rei de Hebrão, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglão, dizendo... Então tem aqui os 5 reis. O texto de Josué 10 fala sobre a batalha de Josué contra 5 reis. Nós já aprendemos aqui que Canaã fala sobre a nossa alma. Canaã não está fora de nós, mas dentro de nós. Esses 5 reis falam de 5 virtudes da alma. Esses 5 reis não estão fora, mas estão dentro de nós. Na verdade, esses 5 reis falam de traumas que encobrem 5 áreas da nossa alma, 5 áreas da nossa faculdade mental que precisam ser libertas. E também nós vemos que essa batalha caiu no colo de Josué por causa de uma aliança perigosa, uma precipitação, né? Josué não orou ao Senhor, não pediu conselho ao Senhor. Então parecia para ele que aquilo era tão fácil de resolver, aquilo era só ir lá e era fazer uma aliança. Aquilo parecia assim que não tinha nada de maldade. E como Josué estava enganado, fez uma aliança perigosa, e nessa aliança ele assina um documento de que ele era responsável pela vida dos gibeonitas. É uma aliança perigosa. E como é perigoso fazer as coisas sem orar, sem colocar na presença de Deus. E os crentes fazem isso. Os cristãos fazem muito isso. Casam sem orar, entram no curso de faculdade sem orar, começam de namorar sem orar, mudam de emprego sem orar. E olha que eu tenho conversado com muitas pessoas muitas vezes, e eu pergunto para elas: você orou sobre isso? E a pessoa meio que quer chacoalhar a cabeça que sim, mas a consciência não deixa. Às vezes as pessoas oram muito mais por uma coisa material do que por um caminho espiritual. Você precisa orar. E essa batalha então entra na vida de Josué por causa de uma aliança perigosa. E cada um desses reis fala de uma área da nossa alma que precisa ser liberta e redimida. O verso 5 diz assim: Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrão, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglão, eles e todas as suas tropas,
e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Você não pode ser negligente. Todo esse texto, todo esse nosso estudo, ele fala sobre você, ele fala sobre nós, ele fala sobre a nossa igreja. Essas 5 áreas que precisam ser redimidas. Jerusalém significa lugar de ensino ou lugar de paz. Hebrão significa unidade. Jarmute significa altura e visão. Laquis significa perseverança, tenaz, invencível. E Eglon significa autoridade. Quando uma dessas áreas está ali debaixo de um trauma, debaixo de uma ferida, debaixo de uma cadeia de Satanás, uma cadeia espiritual, na verdade todas as áreas, todas as 5 são afetadas. Então nós vemos muitas vezes as pessoas que o lugar de ensino dentro da alma dela é uma área obstruída, ela não aprende mais. Isso não está certo. Até no nosso último dia de vida, se nós tivermos 100 anos, se a nossa alma está liberta, nós vamos aprender. Nós vemos pessoas com tanta dificuldade de passar em algum curso, passar em alguma prova, fazer uma prova lá para fazer carteira de habilitação, tanta dificuldade. Provavelmente é uma área que está obstruída por um trauma, e nós não podemos ser negligentes com isso. Então Jerusalém precisa ser liberta, é lugar de ensino e lugar de paz. Quantas pessoas nós temos encontrado que não tem paz na vida? Às vezes parece que há uma paz aparente, mas quando essa pessoa está sozinha, ela com o seu travesseiro, só Deus sabe o que ela sente, o que ela pensa, quantos tormentos lhe vem na alma, quantos pensamentos negativos lhe visitam e lhe assaltam, às vezes na hora do sono ou às vezes na madrugada. Jerusalém precisa ser libertada. Hebrão significa unidade. Como às vezes as pessoas têm dificuldade na unidade. Tem famílias que são totalmente desvinculadas, perdem o vínculo, perdem a unidade. Essa unidade, ela não vai ser restaurada com uma festa, com um almoço, com uma janta. Essa unidade, ela é restaurada com o conserto das coisas, o caminho de volta. Essa unidade também fala da unidade interior dos nossos pensamentos, dos nossos planos. Às vezes você conversa com uma pessoa que em 2 ou 3 conversas ela tem vários planos, ela vai para cá, ela vem para cá, a vida dela está bagunçada, os pensamentos estão bagunçados, os planos estão bagunçados. No mesmo dia ela tem vários projetos, né? Lá no interior a gente diria assim, que a galinha não sabe onde é que pôr o ovo. A pessoa está perdida nos pensamentos. Às vezes é um adolescente, às vezes é um jovem, mas às vezes é uma pessoa experiente já. Ela não tem unidade nos seus pensamentos. Hebrão precisa ser libertado. Jarmute significa altura, significa visão. Meus irmãos, se nós não temos visão na vida, nós estamos perdidos. Se nós não temos visão, nós não entendemos a missão sacerdotal que Deus tem para nós. Um homem sem visão é um homem perdido. Um marido sem visão é um marido perdido. Um pai sem visão, ele é perdido com seus filhos. Uma mãe sem visão, ela é uma mãe perdida. Uma esposa sem visão, ela é perdida. Um pastor sem visão é um pastor perdido. Ele não sabe para onde vai. Jesus mesmo diz que se o pastor é perdido, para onde que vão as ovelhas? As ovelhas estão perdidas. Meus irmãos, nós temos que restaurar, nós temos que redimir Jarmute de dentro de nós. Nós temos que ter altura e temos que ter visão, né? Jarmute fala de uma torre alta, fala de um lugar alto, da onde nós enxergamos mais longe. Jarmute significa visão. Nós temos que ter visão na nossa vida. Quando nós temos visão, com pouco esforço nós produzimos bastante. Quando nós não temos visão, nós parecemos uma barata tonta, correndo para cá e para lá. Nós nos esforçamos inutilmente, nós fatigamos e depois nós desanimamos, porque nós temos muito trabalho para pouco fruto, pouco resultado. Laquis significa perseverança ou perseverante, significa tenaz, significa invencível.
Essa área também precisa ser redimida, né? Às vezes a pessoa não é perseverante. Quantas vezes a pessoa começa um monte de coisa, ela não termina nada, né? Isso não é um problema comportamental, é um problema do caráter, da espinha dorsal da alma, é um problema da personalidade, né? Que é a espinha dorsal da sexualidade. Isso precisa ser redimido, porque um ser humano limpo, saudável, ele é perseverante na sua missão. Uma missão exige perseverança. Então, laquis precisa ser redimida de dentro da nossa alma. Uma pessoa que tem laquis obstruída, ela não é tenaz. A palavra tenaz vem daquela alicate que o ferreiro usava para pegar o ferro lá no fogo, segurá-lo para martelar e depois colocar de volta no fogo. É uma tenaz, é uma alicate, uma ferramenta que não soltava. Era uma ferramenta de fazer força. Por isso que a cola tem o nome de cola tenaz, né? Eles querem vender a ideia de que não solta. Tenaz é alguém que pega alguma coisa e não solta, né? Quando alguém tem laquis obstruída na sua vida, a pessoa pega alguma coisa, aquela coisa errada, aquela coisa que sem futuro, aquilo ela segura. Aquilo que tem futuro, ela escorrega das mãos. Quando nós temos laquis libertada e redimida na nossa alma, nós temos a força, nós temos a autoridade de segurar aquilo que é correto, aquilo que é certo, o curso bom da vida. E laquis também significa invencível. É uma pessoa que tem laquis na sua alma obstruída, sujada ou ferida. Essa pessoa tem muitas derrotas na sua vida, muitas derrotas, desde derrotas pequenas até derrotas grandes. A vida dela é toda construída em derrotas. Meus irmãos, né, tem uma filosofia que vem de algumas linhas teológicas que diz assim: não, o crente aqui nessa vida é só sofrimento. Aqui nessa vida é só sofrer. Eu já ouvi isso. Às vezes a gente conversa com alguém, daí quando você conversa, fala que é pastor, é a pessoa, ela quer também dar uma ideia teológica. É assim. Então normalmente as pessoas elas acreditam que aqui nesse mundo é assim, é sofrimento, é só derrota, é só ferida, mas lá no céu sim, lá é o único lugar de bênçãos. A Bíblia não ensina isso. Quando a Bíblia fala de vida em abundância, nos fala de vitórias. Nós precisamos ter vitórias. Meus irmãos, derrotas nos adoecem. Uma pessoa que tem significativas derrotas na sua vida, ela tem problemas nos músculos, problemas nos ossos, problema no rosto, nos músculos do rosto. Ela começa a adoecer o pâncreas, adoecer o fígado, adoecer os intestinos, porque ela vive tão triste, tão desanimada. Para ela a vida não faz sentido, ela quer morrer. Aí vem tanta ansiedade como a depressão, vem de derrotas. Meus irmãos, quando laquis é redimida, a pessoa começa a ter vitórias na vida dela. Desde as pequenas vitórias, de ter uma casa organizada, ter uma mesa, ter uma cama organizada, ter um pátio organizado, cortar a grama, podar as árvores, pintar a casa, consertar o telhado, ir cedo para o emprego, ter um bom rendimento no trabalho, administrar bem o dinheiro, levantar cedo e ler a Bíblia e orar. Todas as áreas começam a ter vitórias. Você pode ter certeza disso. E eglão, que significa autoridade. Meus irmãos, nós já tivemos uma aula aqui só sobre autoridade. Como é importante nós termos a autoridade. Autoritarismo é diferente de autoridade. O autoritário, ele precisa usar a violência para se impor. O autoritarismo, com a sua violência, causa mais feridas ainda. Mas quando nós temos autoridade, meus irmãos, uma mãe, um pai com autoridade, apenas uma olhada, os filhos já sabem o que eles querem dizer. A autoridade. E aquela olhada não precisa nem ser com violência, é uma olhada com autoridade. Meus irmãos, como nós precisamos ter autoridade restaurada na nossa vida. Quando nós não temos autoridade, começa a entrar dentro da nossa vida uma série de problemas. A baixa autoestima,
a complacência, a mentira. Meus irmãos, todo mentiroso, ele perdeu a autoridade. Ele precisa agora se puxar para frente, ou se engatinhar, se arrastar por meio de mentiras, por meio de manipulações. Meus irmãos, quando Eglão é redimida, nós temos autoridade. E a verdadeira autoridade de um homem, ela cura a sua família. A verdadeira autoridade de um marido cura a sua casa. A verdadeira autoridade de uma mãe cura o casamento e cura os filhos. A verdadeira autoridade de um pastor pacifica o rebanho. A verdadeira autoridade de um líder de igreja cura a igreja, traz cura para as feridas, é um bálsamo para tempos de tempestade. Amém? Então essas 5 áreas: ensino e paz, unidade, visão, invencível, perseverança e autoridade, significam esses 5 leis. E como lidar com as áreas enfraquecidas pela manipulação, né? Esse aqui foi o nosso último ponto, o nosso último estudo, e vai ser o nosso primeiro ponto hoje. Como lidar com essa área da manipulação? Uma área enfraquecida é uma área que muito fácil recebe ataque de novo, né? É muito comum, é normal, quando se estuda com alguém que sofre abusos. Às vezes a pessoa muda de um bairro para o outro, muda de uma casa para outra, de uma cidade para outra, aonde ninguém conhece ela, e lá ela sofre de novo abusos. Uma criança que é criada dentro de uma casa onde ela é rejeitada, ela tem a tendência de aonde ela passar, ela sofre rejeições. Ela é rejeitada dentro de casa, aí ela será rejeitada no colégio, ela vai ser rejeitada lá no projeto, depois ela vai ser rejeitada no ensino médio, aí ela vai ser rejeitada lá na faculdade, e pelo fim, às vezes até ela vira lá um fumante de maconha. É ou não é assim? Então essas áreas amacetadas são as áreas que mais são depois procuradas para serem atingidas, as áreas de manipulação. Como lidar com as áreas enfraquecidas pela manipulação? Essa pregação é para você, é para nós aqui. Então nós vamos ler do verso 6 até no verso 13, de um em um verso, e nós vamos analisar cada ponto. Verso 6: os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. No começo do texto, eles pedem por socorro, eles levantam as mãos, eles dizem: ajuda-nos. Josué é a tipologia do Espírito Santo. O primeiro passo, como lidar com as áreas enfraquecidas, é humildade. Meus irmãos, apenas o humilde levanta as mãos e diz: eu preciso de ajuda. O orgulhoso, ele tende a ir para aquela síndrome do herói. Ele nunca fica doente, ele nunca precisa de ajuda, ele nunca precisa de um conselho, ele nunca precisa sentar para conversar, ele sabe tudo, ele é o herói. Como as áreas de orgulho se transformam em áreas de automanipulação. A pessoa se manipula. E como as áreas de orgulho escondem essas áreas fragilizadas e adoecem ainda mais essa ferida. Então esse primeiro ponto é a humildade. A chave é estar sensível ao ataque e ter a humildade de não demorar para pedir ajuda. Muitos casamentos poderiam ser salvos, mas se demora para pedir ajuda. Muitas pessoas não precisariam adoecer psicologicamente até tal ponto de às vezes não ter mais recuperação, se pedissem ajuda em tempo. Não demore para pedir ajuda. Manter a disciplina de lidar com as motivações reprovadas que fazem colapsar os relacionamentos. Pedir ajuda logo, né? O que são motivações reprovadas? Falsas culpas, né? A pessoa começa a carregar uma falsa culpa.
Ela tem uma falsa culpa de uma irmã que morreu lá nos Estados Unidos. Se eu estivesse lá, pastor, eu sinto culpa porque eu teria que estar lá para salvar ela. Se ela estaria lá, ela poderia salvar? Claro que não. Então é uma falsa culpa. Eu sinto culpa que meu pai faleceu. Com quantos anos ele faleceu? Com 90 anos. Eu estava na hora. Não é que a gente queria que ele morresse, mas às vezes falta um bom senso da pessoa entender que não foi ela que foi a culpada do pai, da mãe falecer, do irmão falecer, de um filho falecer. Às vezes a pessoa carrega essas falsas culpas, e isso são motivações reprovadas. Essas motivações reprovadas também são muitas vezes depravações sexuais, pensamentos sexuais, pornografias, masturbações, são depravações sexuais. Às vezes também são fugas emocionais, são motivações reprovadas. Às vezes a gente tem esse negócio aí, você nem sabia. O que é uma fuga emocional? São compensações. Eu estou agitado, hoje eu estou frustrado, vou comer. Hoje eu tive uma vitória, eu vou comer. Não, hoje eu estou muito triste, essa semana não foi bom, vou comer. São compensações emocionais. Essas compensações, elas têm um custo, comidas, entretenimento. Tem pessoas que são viciadas em filmes, viciadas em séries, viciadas em vídeos. São compensações e são motivações reprovadas. Isso tudo é porque a pessoa não tem coragem de pedir ajuda. Vícios, então entra a bebida alcoólica, até chegar num ponto crônico das drogas. E nós não podemos, ninguém aqui pode dizer: comigo não é assim, nunca vai acontecer. Nós precisamos pedir ajuda. E então num ponto bem crônico, a pessoa começa a ter pensamentos suicidas. Ela pensa naquela corda que ela tem guardada lá na despensa, todos aqueles remédios que ela não tomou, em pular da ponte. Pensamentos suicidas. Isso são fugas emocionais. O aspecto mais contundente e poderoso de uma libertação se dá no âmbito e no ventre das nossas motivações, porque nós não podemos fugir daquilo que nós carregamos dentro de nós. Você pode fugir de uma pessoa problemática da sua família. Você pode dizer na casa daquela tia: eu não vou. Ou você vai na casa do seu parente lá no almoço de Natal, e antes aquele seu parente xarope começa de abalar toda a conversa, você vai embora. Mas como fugir daquilo que você tem dentro de você? É um território que nós andamos todos os dias. Não tem como fugir dos nossos sentimentos, das nossas motivações, das nossas emoções. Então, em primeiro lugar, humildade. Vamos falar junto bem alto? Humildade. Segundo lugar, seguindo o verso 7. Então subiu Josué de Gilgal. Isso você consegue ler junto comigo bem alto? Vamos lá. Então subiu Josué de Gilgal. O que aconteceu em Gilgal? Logo depois que eles vencem Jericó e atravessam o Jordão. O Gilgal é o lugar da aliança. É onde é tirado o prepúcio que impede a intimidade com Deus e começa uma nova história. Gilgal é o lugar da aliança. Gilgal também não está fora de nós, mas está dentro de nós, lugar da aliança. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele e todos os valentes. Segundo lugar, voltar ao lugar da aliança. É necessário continuamente voltar ao lugar da aliança. Aliança é o dia do seu novo nascimento. Aliança é o dia em que você passou pelo batismo, que você foi batizado em Cristo. É o lugar da aliança. Esse lugar também não está fora, está dentro de nós. Às vezes a pessoa foi batizada ou ela recebeu Cristo como seu Senhor e Salvador em um lugar que ela não pode todas as semanas ir lá. Então eu não estou dizendo de algo material, físico, de lá naquele lugar, mas você voltar a sua imaginação, a sua memória para aquele dia,
quando você assumiu um compromisso com Jesus e você aceitou essa aliança. Voltar ao lugar da aliança. Alianças saudáveis curam. Meus irmãos, a aliança é um preceito divino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são uma família. São as famílias da Trindade. São uma família perfeita. Tudo o que Deus faz, Ele faz em aliança. Vamos falar junto em aliança? Vamos lá, em aliança. Em aliança. Tudo que Deus faz em aliança. Jamais Deus fez algo em bastardia, em orfandade. Deus faz tudo em aliança. A aliança cura. A aliança restaura. A aliança fecha as feridas. Voltar ao lugar da aliança. Para lidar com os ataques sofridos pela manipulação, é necessário subir de Gilgal. Então, quando o texto diz subir de Gilgal, é lógico que eles tiveram que caminhar até Gilgal e a partir de Gilgal subir. Subir de Gilgal, vir de um lugar de cura e intimidade com Deus, um coração circuncidado, que não está mais refém dos traumas do passado, uma mente alerta, frutífera, que se move pela revelação e cheia de conhecimento da vontade de Deus. Esse é o segundo ponto, é voltar e subir de Gilgal, voltar ao lugar da aliança. Nós temos que ter uma mente alerta, gente. Por isso que dormir no culto, às vezes não é físico, não é uma canseira física, é espiritual, é da sua alma, é o seu espírito que quer pegar no sono. Às vezes o seu espírito está se protegendo, se guardando de receber a palavra, se fechando, construindo uma parede, fechando portas. Talvez é isso que dá sono. Nós temos que ter uma mente alerta, gente. Uma mente alerta, uma mente frutífera, que se move pela revelação de Deus. Esse é o segundo ponto. Como tratar as áreas manipuladas. Voltar ao lugar da aliança. Terceiro lugar, continuando, verso 8. Disse o Senhor a Josué: não os temas. Você pode falar bem forte junto comigo. Eu acho que tem gente que não está conseguindo ler. Todos leem aqui? Vamos lá, vamos abrir a nossa boca, vamos lá. Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Não temas. Essa é uma palavra que Deus falou muitas vezes para Josué, e Deus repete outra vez isso para Josué: não temas. Deus conhece o nosso coração. Deus fala não temas para quem? Para quem está tremendo por dentro, para quem tem dúvidas. Será que é essa a decisão correta? Será que é esse o caminho? Será que é esse o negócio que eu preciso fazer? E às vezes a gente treme mesmo, a gente tem dúvidas. Então, em terceiro lugar, não ter medo de conflitos corretos. Esses dias a gente estava fazendo uma visita e o nosso irmão aqui lembrou que uma vez eu ensinei sobre dívidas corretas. Tem uma dívida correta? Tem, quando você investe em algo que te dá retorno. Agora, quando você faz uma dívida sem futuro, um investimento sem futuro, aí você tem que se lascar mesmo, porque aquela dívida vai comer você e o seu fígado. Mas também tem confrontos corretos, tem conflitos corretos. E muitas vezes há situações que precisam ser confrontadas. Quem prega paz a qualquer custo é complacente e é injusto. Não existe paz a qualquer custo. Jesus pega um chicote, um azorague, e entra no templo e derruba tudo. O dinheiro dos cambistas, solta as pombas. Aquilo foi paz? Ou aquilo foi um confronto? Aquilo foi um conflito correto. Há conflitos que nós precisamos levantar, que são conflitos corretos, planejados. Eu creio que quando Deus levanta um conflito contra nós, é um conflito correto e planejado. Tudo que Deus faz em bom planejamento.
E muitas vezes é necessário uma conversa corajosa com uma pessoa. Então, quando nós não temos aquela coragem, daquela conversa justa, aquela falta de coragem, essa sim precisa ser compensada com Deus nos falando: não temas, não temas. Uma conversa corajosa, não ter medo de conflitos e nem se constranger com quem constrange e manipula. O principal ardil que sustenta a manipulação é o medo de confrontar, é tremer diante da situação. É nesse ponto que muitos vivem uma derrota silenciosa, porque não tem coragem de confrontar, não tem coragem de fazer um caminho de volta, não tem coragem de uma conversa, não tem coragem de abordar um assunto. É uma derrota, gente. E essa derrota é a derrota lá de um dos reis, que fala sobre derrotas internas. Ao invés de confrontar em amor, com uma conversa corajosa, às vezes a pessoa opta em ir relevando aquela situação que é destrutivamente desgastante para a vida dela. Quando você enxerga alguma situação de um estouro, estourou na igreja, estourou no emprego, estourou na escola, normalmente é um estouro que acontece de alguém que não teve coragem de confrontar, foi relevando e desgastando até que estourou. Então aquele estouro às vezes é visto por alguns como ato heróico, deveria ter acontecido mesmo. Aquilo não é ato de heroísmo, aquilo é um ato de trauma, trazido por outro trauma que não foi corrigido. Olha que interessante. Então, em terceiro lugar, não ter medo de conflitos corretos. Às vezes você, marido, terá que chamar a sua esposa para uma conversa corajosa, sem ter medo de você dormir no sofá. E nas nossas aulas aqui sobre noivado, a gente fala: nunca durma no sofá. E às vezes você, esposa, vai ter que chamar o seu marido para uma conversa corajosa e falar para ele: homem, você precisa corrigir isso e isso aquilo, eu não gostei disso. E às vezes você precisa chamar os seus filhos para uma conversa corajosa, E às vezes, quando os filhos já são maiorzinhos, é 2, 3 semanas de bico. Parece que a criança dormiu debaixo de um limoeiro a noite toda, chupando limão. Mas é uma conversa necessária, uma conversa de direção. Amém? Meus irmãos, quarto lugar, no verso 9, Josué lhe sobreveio de repente. Vamos ler essa frase junto? Vamos lá. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal, partiu do lugar da aliança, E essa aliança você renova todas as manhãs, quando você busca a palavra, você lê, você ora. Essa aliança você renova na ceia, Semana passada nós tivemos a ceia. A ceia é a renovação de aliança, partir do lugar de aliança, Meus irmãos, quando uma pessoa não tem aliança com Jesus, é praticamente impossível curar um trauma. A gente pode tratar e remediar aquilo com terapia, mas não dá para curar. Meus irmãos, não é remédio de farmácia que cura um trauma. Só Jesus pode curar um trauma. Só o Espírito Santo pode curar uma ferida interior. Então, nesse quarto lugar, é agir com rapidez. Parece parecido com o primeiro ponto. Humildade de procurar ajuda logo. Agir com rapidez. Quando identificamos uma situação de manipulação, precisamos agir com rapidez. Não deixar a coisa correr. Precisamos agir com surpresa, desfazendo aquele jogo de engano. Com sinceridade. A palavra sinceridade significa sem cera, sem tapar os buracos do vaso, mentindo. É sinceridade, sem cera, sem disfarce, com franqueza, chegar e falar aquilo que precisa ser falado. É uma conversa corajosa. Quanto mais nós demoramos em confrontar,
ou acarear uma manipulação, mais nos tornamos manipulados. Né? Uma pessoa que está num lugar de manipulação, por exemplo, numa igreja. Né? Na próxima aula nós vamos falar de manipulação de líderes. Você já pode vir para o culto com esse tema anotado. Manipulação de liderança. Muitas vezes nas igrejas existe manipulação. Então a pessoa fica lá naquele lugar da manipulação, com uma esperança de que o pastor vai mudar, a liderança vai mudar. Não, Deus vai mudar tudo. Isso é uma utopia. Dificilmente isso vai acontecer. E a pessoa fica lá naquele lugar, e quanto mais ela fica lá, mais manipulada ela é. Amém? Você está entendendo? O que pode nos colocar em um poço de areia movediça é protelar e não confrontar a situação. Num outro culto eu falei para vocês que às vezes é necessário cascar fora. Você faz muito bem análise. Há lugares que você não precisa estar. Há pessoas que você não precisa visitar. Há amizades que você não precisa ter. Né? Muitas vezes a nora reclama da sogra, mas sai da sua casa da sogra, poxa. Fica aquela reclamação, ai, mas porque a minha tia é muito manipuladora. Você está amarrada com a sua tia? Tem um cordão umbilical entre você e a sua tia? Não tem. Então você não tem que estar naquele lugar. Mas quando nós fazemos uma avaliação de que a gente precisa estar num lugar, né? Eu não posso deixar minha família. Eu não posso às vezes deixar um emprego que eu fiz um compromisso. Então muitas vezes é necessário a gente confrontar e com rapidez. O principal movimento da batalha aqui é a rapidez e a surpresa. Às vezes você terá que conversar com o seu patrão de surpresa. Às vezes você vai ter que pegar e conversar com o seu pastor de surpresa, para pegar ele desprevenido. É assim que às vezes eu faço com alguns de vocês. Eu não mando muitos avisos, senão a pessoa se prepara. Tem que ser com rapidez. A gente tem nosso projeto é curar, então não tem problema em fazer isso. Mas seja com rapidez. Quando a pessoa começa a pensar que está conseguindo impor o seu jogo, ela é surpreendida e é desarticulada. Tem que ser um fator surpresa. Vamos falar junto, surpresa? Surpresa. Quinto lugar, verso 10. O Senhor os conturbou. Agora você vai falar junto comigo essas 3 palavras aqui, 4. Vamos lá? O Senhor os conturbou. Antes estava conturbado as 5 áreas frutíferas da alma. Olha aqui para mim. Um trauma, uma ferida, um caminho não resolvido conturba as áreas frutíferas da sua alma. Você não consegue aprender, você não tem paz, você não tem unidade, você não tem visão e você não tem autoridade. Os problemas conturbam essas 5 áreas da sua vida. Agora são conturbados os problemas, não as áreas frutíferas. Quem conturbou os inimigos? Deus. Porque há um caminho correto de humildade, de voltar à aliança, de pedir ajuda. Há aqui um caminho correto de não temer. Há um caminho correto aqui de fazer rápido, de resolver rápido o problema. Há um caminho correto. E nesse verso 10 aqui, o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. Essa palavra em Gibeão é muito importante aqui. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-horon e os derrotou até Azeca e Maquedá. Deus precisa desmascarar as nossas motivações corrompidas e doentias que conspiram contra a verdade e a liberdade. Deus precisa nos desmascarar. E nós precisamos nos deixar desmascarar.
Olha que bênção que é quando Deus nos desmascara. Quando você vem a um culto e você não faz nem ideia de qual máscara que Deus vai arrancar de você nesse culto. Quando você vem ao estudo bíblico, quando você vem aos nossos estudos de novos membros, quando você vem a um aconselhamento e Deus desmascara você. É uma bênção isso. E Deus conturba a área problemática. Deus conturbou os inimigos. Ao confrontarmos situações manipulativas, recheadas de motivações escuras e obscuras, deixamos claro que não vamos negociar a verdade. A Bíblia ensina que nós precisamos amar o nosso próximo, mas o amor não está acima da verdade. A verdade está acima do amor. Você não deve negociar a verdade por nada. A verdade está acima de tudo. O amor e o prazer não podem estar acima da verdade. São aquelas motivações corrompidas que querem nos dizer que o amor está acima de tudo. O amor não está acima de tudo. A verdade está acima de tudo. Porque a verdade desmascara e conturba as nossas motivações erradas. Então, em quinto lugar, as motivações corrompidas precisam ser conturbadas. Sexto lugar, verso 11. Sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras. Eles foram apedrejados, gente. Deus apedrejou eles. Deus entrou no meio da batalha. Eles foram apedrejados do céu. Não sei se o céu abriu, se eles viram alguma coisa, mas a Bíblia diz que eles foram apedrejados. Fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Em sexto lugar, um apedrejamento do céu. Esse exército de ideias e crenças não está fora de nós, mas dentro de nós. São motivações corrompidas que nascem de feridas, de traumas, de rejeições. Por isso que às vezes a pessoa tem uma cabeça turbulenta, ela não tem unidade nos pensamentos, não tem direção, não tem visão, e aquilo ajuda ela só a ir para trás. E esse exército de ideias e crenças e pensamentos que tentam sustentar a mentira, a desonestidade e a manipulação em um relacionamento, precisa ser combatido e apedrejado com verdades. O que desce do céu? Às vezes já desceu pão, aqui desceu pedra. Essas pedras são as verdades de Deus. Eles foram apedrejados com a verdade. Isso precisa ser combatido e apedrejado com as verdades de Deus e conselhos que vêm do céu. Mas muitas vezes as pessoas não querem passar por esse tratamento. Então não vai haver cura. O inimigo precisa ser apedrejado. Quando você dispõe a lidar com os ataques que se apoiam nas sequelas deixadas pela manipulação, Deus vai intervir sobrenaturalmente. E nós precisamos da intervenção de Deus na nossa vida. É muito triste a nossa vida e decepcionante quando nós fazemos tudo no nosso braço, na nossa inteligência, na nossa força. É decepcionante, é traumático, é só derrota. Às vezes é uma vitória que depois vem seguida de 2 derrotas. É assim trabalhar sem Deus. Nós precisamos da intervenção de Deus, intervenção sobrenatural de Deus todos os dias da nossa vida. O texto fala aqui de 2 nomes. No verso 11, Bet-horon. Vamos falar junto esse nome? Bet-horon. A palavra Bet-horon significa casa do vazio, ou casa vazia. E nós encontramos aqui a outra palavra,
Azeca. Mais para baixo, vamos falar juntos? Azeca. E a palavra Azeca significa escavada, lugar escavado, escavações. Quando nós lidamos com os ataques do inimigo, concentrados nessas áreas fracas da nossa alma, nós precisamos lidar com uma casa vazia, desocupada da presença das verdades de Deus. E nós precisamos escavar a situação no aconselhamento até que a verdade vai aparecer. Muitas vezes nós temos escavado a história das pessoas. Nós temos chegado a raízes que nem ela sabia que ela tinha. Pode haver na raiz da nossa criação, na espinha dorsal do nosso crescimento, da nossa alma, do nosso caráter, coisas que nós nem sabemos que estão lá. E às vezes a pessoa tem uma sensação de que algo está errado na vida dela, mas ela não sabe o que. É necessário escavar, é necessário preencher essa casa vazia. Em Mateus 12, Jesus fala que uma casa vazia e varrida, que não está ocupada pelo Espírito Santo, é problema. Em pouco tempo vai 8 demônios morar lá e tem 7 problemas a mais, né? Porque o primeiro demônio já é conhecido, mas ele volta lá. Mas então tem mais 7 problemas, 8 demônios. Então essa casa vazia precisa ser preenchida com a palavra, com conhecimento, com entendimento, com ensino. E Azeca significa escavação. Nós precisamos deixar escavar, né? Numa conversa de aconselhamento, quando o conselheiro começa a escavar e a pessoa se fecha, não é o lugar do tratamento, é o lugar de mais câncer ainda. É necessário deixar escavar. Quando lidamos com esses ataques do inimigo, concentrados nessas áreas fracas, precisamos lidar com a casa vazia, desocupada da presença e das verdades de Deus, e escavar a situação no aconselhamento até a verdade aparecer. 7º lugar, verso 12 e verso 13. Nós já estamos caminhando para o final. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalão. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou em pôr-se quase um dia inteiro. Eu gostaria que você lesse junto comigo essa segunda parte aqui do verso 12, lá, o sol detente em Gibeão. Vamos lá, com Josué da ordem. Sol detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalão. Quando nós falamos de sol e lua, esse aqui é o nosso último ponto, 7 pontos. Como lidar com as áreas feridas da manipulação? Transparência total. O sol brilhou o dia todo e a lua à noite. Transparência. Meus irmãos, Josué queria lutar na luz. Eu quero lutar na luz. Eu quero viver na luz. Eu quero fazer as coisas na luz. Josué queria lutar na luz. Você quer viver na luz ou nas trevas? O que você quer viver? Mas essa luz também não está fora, está? Essas trevas não estão fora, mas estão dentro. Às vezes a pessoa tem um coração cheio de trevas, os assuntos são cheios de trevas, a história é cheia de trevas, ela não admite a verdade sobre aquilo que incomoda o interior. Meus irmãos, as trevas não são boas. As trevas são lugar de reprodução de demônios. As trevas são lugar de feridas escondidas. Josué queria lutar na luz, e aqueles que preferem as trevas jamais podem ser libertos.
Por isso que às vezes dentro do neopentecostalismo, aqueles cultos de cura e libertação são cheios. Quando você visita a casa daquelas pessoas, você vai ver que ninguém lá é liberto. As pessoas têm problema com fofoca, com bebida alcoólica, com mentira, com adultério, com briga familiar. Não é assim? Não há libertação. A libertação não é um culto. A libertação é um ato. Mas é necessário ter transparência. Tem que ter transparência. Meus irmãos, o sol da justiça e da verdade precisa dissipar todas as trevas. Quando alguém mente para o conselheiro, ele não mente para uma pessoa, ele tenta mentir para Deus. Quem vai ser prejudicado? O conselheiro ou aquele que quer ser liberto? O conselheiro precisa estar na luz, ele não vai sofrer danos porque alguém mentiu para ele. O conselheiro precisa ser como o Espírito Santo, fazer o seu trabalho. O sol da justiça e da verdade precisa dissipar todas as trevas da nossa vida, gente, nos impulsionando a um estilo de vida perseverante, de transparência e honestidade. Honestidade quando nós falamos as coisas, honestidade quando nós passamos uma informação, honestidade quando nós pedimos ajuda, honestidade quando nós planejamos para nós mesmos. Não existe cura para quem mente. Quando uma pessoa vai ao médico, ela tem muita dor, mas ela mente sobre a dor, como o médico pode ajudar ela? A verdade é que nos cura. Uma pessoa tem um diagnóstico, você tem tal câncer, aquela verdade é o trilho, é a demonstração, é o apontamento para onde está a cura. A verdade é a grande solução. A verdade não é uma filosofia, a verdade é uma pessoa. A Bíblia chama a verdade de Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade. A verdade é uma pessoa. E quando nós colocamos Jesus na nossa vida, não pode mais haver trevas na nossa conversa, nos nossos planos. Quando nós pedimos ajuda, não pode mais haver trevas no nosso casamento, não pode mais haver trevas na nossa vida, gente. Meus irmãos, nada pode ficar sem vir à luz. Josué é a tipologia do Espírito Santo, e o Espírito Santo sempre trabalha na luz. Amém? Você está entendendo? Amém. O Espírito Santo trabalha na luz. Aonde não há luz, o Espírito Santo não trabalha. Por isso que às vezes nós vamos ver pessoas caminhando e correndo de igreja em igreja e de iniquidade em iniquidade. Não há cura para quem mente, não há cura para quem tem trevas na sua vida. E a lua precisa parar no vale de Aijalão. A lua precisa parar no vale de Aijalão. Aijalão significa lugar de gazelas. Quando você lê na Bíblia, a gazela, ela significa alegria, leveza. O pulo significa leveza, significa para frente. A lua parou no vale de Aijalão, símbolo de alegria e exuberância. Todas as sombras nos lugares baixos e depressivos da personalidade humana que impedem a verdadeira alegria, precisam do reflexo da verdade, precisam da luz da lua. Não existe alegria se nós escondemos coisas. Não existe alegria onde existe pecado. Não existe alegria onde existe trevas. A luz precisa clarear, o sol precisa clarear, e nós precisamos resolver os nossos mal resolvidos com luz, com transparência. Libertação só funciona com o estilo de vida transparente. Nós queremos ter libertação na nossa vida, né? Nós estamos trabalhando essas séries, e eu desejo que todos nós aqui passemos por uma libertação.
Às vezes na vida de uma pessoa a libertação vai ser um ato, na vida de uma outra pessoa a libertação vai ser um processo. Mas se nós escondemos as coisas, nós mentimos, nós não podemos ser curados, gente. A cura existe aonde existe o sol da justiça e a lua da graça. Transparência. Vamos falar junto? Transparência. Amém. Você pode orar comigo em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu nessa noite. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome. Toda a honra e toda a glória ao Senhor, porque o Senhor é completamente confiável. E eu tenho certeza que o Senhor tem boas palavras de vida para todos nós. Dá-nos, Seu Deus, a Tua graça quando nós vamos para a nossa casa agora. Obrigado, Seu Deus, por esse culto. Obrigado, Seu Deus, por aquilo que o Senhor nos revelou nessa noite. E assim nós oramos te agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.